Provérbios, capítulo de número 1. Como nós sabemos, Provérbios é justamente o livro direcionado à transmissão de sabedoria para o homem. Ao contrário dos Salmos, porque os Salmos é justamente uma manifestação do homem para Deus. Ao contrário, Provérbios é uma manifestação de Deus para o homem com a finalidade de transmitir sabedoria. E o autor, não sendo necessariamente de todo o livro, é Salomão, filho de Davi, como diz aqui na apresentação, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O sentido é bem claro, o livro já é identificado como sendo de Salomão, e esse Salomão, filho de Davi. Então nós sabemos que o Salomão foi o homem que possuiu sabedoria em grau ilimitado. Ele recebia sabedoria diretamente de Deus. Por isso que esse livro, que é considerado o livro da sabedoria, é atribuído a Salomão, embora várias partes desse livro tenha sido comparações ou composições ou obras de autores de outras nações ou até mesmo de Israel. Mas não todo o livro foi escrito por Salomão, e sim algumas partes na sua maioria. Verso 2: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então, na verdade, Salomão escreve o livro, inspirado por Deus, para dar a entender a sabedoria, a instrução, para se entender as palavras da prudência. Verso 3: para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, que são fatores importantíssimos, principalmente na administração de um rei naquele contexto. Ele precisava ser justo, fazer juízo e agir com equidade, que é aquela questão da igualdade para com todos. 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Quando fala simples é aquela pessoa normal, pacata. Você vai ter sempre o simples dentro do contexto de Provérbios como uma pessoa sem instrução. O simplório, na verdade, é aquele que não tem nenhuma erudição, não tem nenhuma malícia, não tem nenhuma condição de desenvolvimento, como no caso oposto ao sábio. Então sempre vai ter o conflito, o simples e o sábio. Então aqui diz que é para que o simples, aquela pessoa normal, sem inteligência, sem sabedoria, sem conhecimento, alcance a prudência, e os jovens tenham conhecimento e bom siso. Quer dizer, bom siso é no sentido de quê? De bom comportamento, de um equilíbrio nas suas decisões, porque geralmente o fato de ser jovem era comparado à falta de estrutura. Então aqui está dizendo que Provérbios ensina o mais tenro, o mais moço a ter um bom siso ter juízo, ter uma cabeça voltada para o correto. 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Então, na verdade, o sábio, quando ouve, ele vai crescer em sabedoria, que o sábio ele está sempre em crescimento. E o instruído adquire sábios conselhos. Então, na verdade, é um crescimento que é empírico, conhecimento sobre conhecimento. 6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Quando fala suas adivinhações, na verdade são os seus enigmas. Aquela questão do Sansão, quando ele colocou aqueles 30 companheiros debaixo de um enigma, aquilo ali era comum na antiguidade, que era uma forma de você testar o conhecimento e a sabedoria do outro. Então, quando fala a questão de adivinhações, de conhecimento aqui, isso era um jogo feito entre pessoas. A pessoa joga um enigma, joga um provérbio, e o outro tinha que interpretar aquilo que estava sendo falado. Por isso que aqui, no livro de Provérbios, nós trabalhamos com máximas em mínimas, quer dizer, máximas coisas em mínimas palavras. Na verdade, a estrutura central de Provérbios. Conseguir falar muito com poucas palavras. Então aqui quando fala para o sábio conhecer as suas adivinhações, para interpretar, ou seja, para decifrar enigmas. Verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Ciência é conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso quer dizer que, na verdade,
O louco que fala aqui é o mesmo que o simples, é o nécio ou o tolo. Então o livro vai trabalhar muito nisso, o sábio, o inteligente, o que tem conhecimento, o prudente versus quem? O nécio, o tolo, o louco, o insensato, porque aquele que não adquire a sabedoria, ele é considerado da outra linha, da linha sem instrução. 8. Ó. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Aqui começa a expressão filho-pai, que vai ser colocada várias vezes dentro do livro de Provérbios. Sempre que fala filho e pai, é uma questão de ligação. E nós temos aqui pelo menos 3 situações que se apresentam fixadas nessa expressão. Primeiramente, quando fala filho, o filho é necessariamente o filho de um pai biologicamente falando. Então a primeira visão é que existe um pai que instrui o seu filho, porque dentro da instrução oriental e semítica e também israelita, os 2 agentes educadores, na verdade, eram os sacerdotes e automaticamente o pai de família. É um ensino que vem do sistema religioso e outro ensino que vinha da responsabilidade do pai em transmitir o conhecimento, o entendimento, no caso para o seu filho. Então a primeira posição é um pai biológico e seu filho biológico que recebe a instrução em casa. A outra linha de filho e pai é a questão do filho sendo o discípulo e o pai sendo o mestre. Então o mestre passa a sua doutrina para o seu discípulo. E a terceira visão é diretamente ligado ao pai sendo Deus e ao filho sendo Israel, sendo o servo. No caso, você tem essas 3 aplicações. E tem uma quarta, que é aquela aplicação individual, né? Que na verdade é quando você é instruído por Deus. Aí é naquela questão da meditação, quando você lê, automaticamente Deus está falando com você. Mas a aplicação das três formas é justamente essa: pai e filho. Pai como Deus e filho como servo. Pai como mestre e filho como discípulo. Pai como pai biológico e filho como filho mesmo, filho biologicamente falando. E a mãe, geralmente, quando aparece aqui, vai fechar em quê? A mãe vai ser a mãe biológica, no caso do pai também biológico, do filho biológico. A mãe vai ser a doutrina do mestre, em contrapartida ao mestre e ao discípulo. E a mãe no terceiro plano, que é no caso em relação a Deus e Israel, a mãe é a lei de Deus, ou seja, a Torá do Senhor, a Torá de Yahvé. Então a apresentação é essa. O livro, ele tem o objetivo de transmitir sabedoria para tirar o cara da simplicidade e colocá-lo dentro de uma posição de sabedoria. 9. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, na verdade, quando fala diadema, o diadema é justamente um elemento que se coloca no cabelo para prender, não é isso? Então, na antiguidade, inclusive os homens usavam diadema para prender o cabelo. O diadema, ele sempre tem um sentido de controle, né? De domínio, porque ele trava, ele prende. Então aqui diz que a sabedoria é como um diadema que retém na mente da pessoa aquele conhecimento. E isso traz graça para aquele que possui. E vai ser, na verdade, um colar para o pescoço. O colar é um enfeite. O colar mostra que existe um agrupamento. Então, assim como você vai ter o controle na mente, você vai ter o controle de desenvolvimento. Porque o colar também é controle, e em contrapartida também é uma apresentação. Diz mais no 10, filho meu, se os pecadores com blandícias, o que é blandícias? Blandícia, na verdade, são carícias, palavras que são palavras melosas, envolventes, com ataduras. Então ele fala, olha filho meu, se os pecadores com blandícias, quer dizer, com palavras cariciosas, né, que fazem carícias, que são aduladoras, bajuladoras, te quiserem tentar, não consintas, porque aqui é a tendência do sábio que se abstém da loucura. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Você percebeu? Aqui é um convite a praticar coisas erradas.
a praticar um caminho iníquo. Então o jovem, ele é seduzido a tais coisas. Aqui no 14, ó, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. O que é isso? É dividir o roubo, dividir o saque, dividir o despojo. Então o convite aqui, tendencioso, é desviar o jovem do caminho da prudência, mas automaticamente ele vai se envolver se ele não tiver a sabedoria. Se ele tiver, ele se afasta. 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Eles quem? Esses de má conduta. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde, quer dizer, em vão, se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Quer dizer, quando a pessoa coloca a armadilha, ou alçapão para a ave, ou a rede no meio do chão, no campo, ele está querendo pegar uma presa, não é isso? Então ele está dizendo, se você não tem sabedoria, você é presa fácil. Você vai cair na armadilha, assim como a ave cai. 18. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, tipo assim, para o seu próprio malefício, e a sua própria vida espreitam, ou seja, mais cedo ou mais tarde vai morrer. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Prender a cobiça só se prende quem é o falto de conhecimento, o falto de entendimento, ou seja, o nécio. Então, na verdade, você percebe que o capítulo 1 ele está sendo uma introdução. Essa introdução, Salomão coloca o objetivo do livro, porque quem vai tomar a frente agora a partir do versículo 20, isso vai perdurar até o capítulo 9, é a sabedoria. Porque a sabedoria no livro, ele toma uma personificação. A sabedoria passa a ser uma pessoa que vai exortar aos tolos, aos simples, aos fracos, a buscarem a sua presença. Então a sabedoria ela está em todo lugar, chamando para que o elemento venha à sabedoria. Olha no 20, ó. A suprema sabedoria altissonantemente clama, quer dizer, palavra grande, né? Altissonantemente clama, quer dizer, está com uma voz mas muito alta. Todos podem ouvir o clamor da sabedoria. Está clamando de fora da onde? De fora dos tumultos, das confusões, das coisas erradas. Olha no 20, pelas ruas levanta a sua voz. 21, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Você entende isso aqui? Está dizendo que a sabedoria é uma pessoa que está em todos os lugares, levantando a voz e chamando, venham para a sabedoria, venham para o banquete da sabedoria. Sabe onde é que está o banquete da sabedoria? Lá no capítulo 9. Porque aqui a sabedoria está chamando o elemento a sentar à mesa e comer junto com ela. E quem come da sabedoria alcança bom desenvolvimento. Então por isso que fala, ó, ela está clamando em altas vozes. Quem está na encruzilhada, no tumulto, encruzilhada aqui não é necessariamente fazendo mandinga não, né? Pessoas leem isso aqui, pensam que encruzilhada sempre tem uma conotação negativa. Encruzilhadas que estão de bobeira, falando coisas tolas, que estão nas esquinas, nos caminhos, aí fala nos tumultos, que estão nas brigas, nas confusões, nos falatórios, ó, as entradas das portas, que é a entrada da cidade. Ali a sabedoria está chamando, gente, venha ficar comigo, venha andar comigo, venha adquirir o meu conhecimento. A sabedoria está clamando, ó. 22, até quando, ó nécios, quem são os nécios? Nécios são os tolos. Amareis a necessidade, ou quer dizer, a tolice, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Por quê? Quem não tem sabedoria é nécio, é escarnecedor e é louco. Então, na verdade, aqui está falando que a pessoa que adquire a sabedoria, ela vai mudar de situação, ela vai mudar de reino, digamos assim. Ela vai sair do reino da falta do conhecimento, da necessidade, da tolice, do escárnio, e vai entrar no reino que é o reino da sabedoria. 23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras.
Então, na verdade, a questão toda da sabedoria, e a sabedoria em vários casos é apontada como sendo o Senhor Jesus, e na verdade Jesus é a sabedoria, Jesus é tudo em todos. Aqui a personificação da sabedoria é como se fosse uma pessoa, e essa pessoa está clamando, está convidando, está distribuindo os convites para a festa. 24, mas porque clamei, veja bem, e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zobarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta. Sobrevindo-vos aperto e angústia. Está dizendo o quê? Quem não adquire sabedoria, ele vive na angústia, ele vive na tormenta, ele vive num aperto, ele vive em uma situação negativa. E a sabedoria que está dizendo, olha, eu estou chamando, hein? Vocês não vão adquirir a sabedoria e no dia que vocês precisarem clamar, eu não vou ajudar não, hein? Aí ele está dizendo aqui no 28, ó. Então a mim clamarão, mas eu não responderei, ó. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Quer dizer, vão me buscar cedo, rápido. Porque madrugada, nós vamos falar isso mais à frente, madrugada aqui não é necessariamente a madrugada ou romper da manhã, mas a madrugada é o quanto mais cedo se busca. Então está dizendo aqui que na hora que o bicho pegar, vai clamar. Só que não vai achar, a sabedoria foi embora. 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Tipo, eu fiquei chamando, fiquei convidando, vocês não deram ouvidos, agora já era. Agora perderam. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Não adquiriu a sabedoria, ficou pela beira do caminho. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Porque a prosperidade do louco não serve para o normal. Só que o simples é igual ao louco. Então a sabedoria não habita com o simples, não habita com o louco. 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então, na verdade, você vê que o capítulo 1 foi uma apresentação maravilhosa. O capítulo 1 apresenta justamente a sabedoria como uma pessoa que clama, que invoca, que busca aqueles. Então você vê que o interesse não é da pessoa em buscar a sabedoria, é a sabedoria que vai buscar a pessoa. Só que ela faz um convite. Se a pessoa não se permitir, essa pessoa automaticamente ela perece com os simples, com os tolos, com os nécios, e aí ele permanece. Gasta todo o tempo de vida na terra, mas nunca desfruta da sabedoria que vem de Deus, que vem do Altíssimo. Este foi o livro de Provérbios, capítulo de número 1.